Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 1º de junho de 2020, aula de segunda-feira, horário ser de noite, né? Turma vinculada aos cursos de Engenharia Mecânica, Produção e Controle e Automação da nossa Universidade de Fortaleza, Unifor. Pessoal, vamos falar hoje sobre a correção dessa atividade que a gente deixou a aula passada, né? Que foi como se fosse um processo de manufatura, de acionamento de uma máquina, mas com um intuito de segurança, não teve nenhum componente novo, nenhum componente a mais, apenas a gente aplicar os elementos de máquina que a gente conhece, né, os elementos de máquina, os componentes, né, de controle pneumático que a gente conhece, a fim de montar esta lógica de funcionamento. Então, a gente deixou essa proposta para vocês, colocou a explicação. Posterior a isso, vou apresentar para vocês, lá no Unifor Online, teremos, não no material didático, sim nas tarefas acadêmicas, aqui, ó, nós temos uma lista de exercício número 3, que é justamente essa lista que abriu na tela agora, tá? São mais 12 exercícios aí relacionados a circuitos. Vocês vão ver que vai desde o mais simples, né, até um pouquinho mais complexo, que vai trabalhar posicionamentos, lógicas, circuitos automáticos e posicionamento concreto, ou seja, uma parada especificada num posicionamento, e aí tem uma lógica de montagem desse exercício. E qual que é o intuito? A gente resolver aquela primeira problemática da aula passada, né, da prática 7 hoje, mostrar o exemplo, mostrar o porquê, né, das seguranças, colocar aqui uma lista desses exercícios, conversar e comentar ela com vocês, e marcar para a nossa próxima segunda-feira, dia 8, a nossa prova teórica da V2. Qual que é o intuito? Hoje a gente vai fazer essa resolução, discutir algumas listas de exercícios. Quarta-feira resolve essa lista de exercícios, tira a dúvida com vocês. Segunda-feira faz a prova. Na outra quarta, a gente corrige a prova e disponibiliza já a segunda chamada, que vai ficar para segunda-feira posterior, ou seja, mais para frente. Daqui para lá a gente conversa isso. Como recuperação da AV2. A V2, nós vamos manter a maior nota aí. Não vou fazer média, 2 provas e nada não. O assunto é único, é circuito, é uma coisa sequenciada, né? Então vai ter partes aí que vocês vão ter que desenhar o circuito à mão, vai ter partes que pode ser no software, tem outros que vocês vão completar, lógica, vão dizer lá algumas ações, né? E aí tem alguns exercícios nesse sentido. Outro, depois, passando essa parte de AV2, nós vamos entrar aí numa atividade de AV3. Vai ser uma atividade aí mais ou menos de uma semana, tá? Que vai ser já uma parte mais completa de dimensionamento, que a gente vai ver lá desde o compressor até o circuito de funcionamento. Mas para eu saber o compressor, eu preciso saber o consumo do meu circuito. Então, ou seja, é praticamente a linhagem toda, a nossa matéria toda. Isso é a V3 mais para frente. Vamos passo a passo, então, nosso foco de hoje. Primeiramente, pergunto para vocês, conseguiram resolver essa lógica? O Carlos Henrique comentou comigo, o Gabriel também já tinha comentado que deu certo aí, né? A lógica de funcionamento. Mas alguém conseguiu, teve dificuldades em funcionar aqui nessa prática? Pessoal, eu só não fiz o cálculo aqui de força, do diâmetro, né? Mas a gente pode fazer ele agora aí rapidinho para a gente entender isso aqui. Primeiramente, né? Vamos lá. Desenvolva o circuito pneumático, uma prensa, né? Apresentada aí na figura ao lado. Só poderá começar a funcionar quando o comando de segurança bimanual, ou seja, se é um botão de comando duplo, né, for acionado. E aí o que acontece? Qual é a sequência de funcionamento? Conforme você aperta esses 2 botões, o atuador avança até ele chegar no fim de curso dele. Caso ele não chegue no fim de curso e algum desses botões sejam soltos, o que vai acontecer? O circuito ele vai retornar imediatamente. Então, o operador tem que ficar com as mãos ocupadas até ele atingir o final do curso. Chegou lá no final, ele pode soltar, ele dá continuidade na lógica. Qual seria a continuidade da lógica? O atuador B avança, faz a prensagem, chegou no final, todos retornam. Ou seja, tanto o atuador B retorna,
quanto a gaiola que abre. O operador pode tirar a peça dobrada e colocar uma peça nova de um novo processo. Essa é a nossa lógica, como que ela se dá pela funcionalidade. Eu vou montar ela direto aqui no circuito, que a ideia é ficar fazendo a transição. Tá? Primeira coisa do circuito que eu vou mostrar para vocês, quando você inserir aqui um atuador, só ver aqui a nomenclatura do atuador, o atuador A, que é esse aqui, ó, ele é de duplação, né? E o atuador B também de duplação. Então, quando eu inseri eles aqui dentro do nosso software, então vamos lá, atuador de duplação, são dois, né? O A e o B. Se eu quiser deixar eles na posição, posso deixar ou não. Você tem como rotacionar eles aqui, né? 90 graus, ó, ele vai virar para cima, para baixo, né? Ó. Ele vai voltar para a posição aí. Então, você tem vários posicionamentos. Ele fala de velocidade aqui. Vamos mostrar depois aqui com a atenção. Todos os atuadores, né? Ó, estabelece ciclo pneumático, dos atuadores, consumo total do sistema, poderá, afim, realizar teste sua bancada. Tranquilo. 35 peças por hora, 10 bar. Todos os atuadores deverão se movimentar com apenas 50% da sua velocidade máxima, ou seja, ele avança e recua lentamente. Então, se eu tenho aqui os dois atuadores, todos eles eu tenho o quê? Controle de fluxo, né? Controle de velocidade. Estou configurando aqui, pessoal. Pronto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui controle de velocidade para meus dois atuadores. Então, eu tenho 4 válvulas reguladoras de fluxo, né? Então, primeiramente, para ele descer, eu vou fazer uma lógica onde eu tenho 2 botões, né, de acionamento, seria um E, né? Então, são 2 botões, esse e esse, A e B, 1 e 2, tem que estar acionados, né, para o avanço desse elemento. Então, eu vou colocar 2 botoeiras aqui, ó, né? Esses 2 botõezinhos, entre eles vai ter uma válvula E. Vamos pegar ela aqui, né? Ó, somatório aqui, ó, né? Ou seja, eu tenho que manter eles 2 acionados para que o meu atuador mande um sinal aqui para o meu atuador avançar. Então, se é sinal, eu tenho uma válvula, uma reguladora de fluxo, uma controladora aqui, né? Acionamento indireto. E aí tem a lógica do circuito de segurança. O que é o circuito de segurança? Eu preciso de uma chave fim de curso aqui no final dele, para saber que ele chegou no final e também para fazer com que o outro atuador avance. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma pequena lógica. Por exemplo, vamos montar aqui nossa lógica de avanço e ficar testando nosso circuito. Recomendado é sempre a gente ir testando em partes, né? Então, temos o primeiro botão, temos aqui o nosso segundo botão, tá? Esses botões, eles vão mandar uma pressão. Esse botão ele vai mandar um sinal para esta válvula. Essa válvula tem 2 acionamentos pneumáticos. Ela vai ter que ter um retorno posterior, né? Inicialmente aqui, eu vou deixar a mola aqui, depois a gente faz o controle dela, a gente altera se preciso. Aqui tem o sinal, que vai fazer levantar. Se é sinal, ela é pontilhada. Pessoal, vou montar em partes, tá? Nosso circuito. Não adianta eu montar ele inteiro, depois testar de um erro, para eu procurar o erro é mais complexo. Então, vou montar parte a parte aí do nosso sistema. Quando ele faz aqui, ele quer que ele avance lentamente e recue lentamente. Para isso, eu faço meus controles como? Indireto, né? Ou seja, o ar aqui, ó, que mantém ele recuado, ele deve entrar diretamente aqui, ó, para recuar o mesmo, né? E quando sair de forma controlada. Quando ele entrar aqui, ó, para ele avançar, ele entra direto, e quando ele sai de forma controlada. Então, aqui eu já vou colocar aqui um display. Pessoal, vou colocar 20 só para ficar um pouquinho mais baixo ali em relação à nossa leitura, tá? 20%. Vou montar minha rede primária aqui, só para a gente poder ir testando aos poucos. Rede primária, nós precisamos aqui uma chave geral, uma unidade de manutenção e um compressor.
Então, vamos lá. O arçado da compressão na de manutenção chave geral. São 2 acionamentos manuais universais. 1 é pressão, 3 é escape, 2 e 4 utilização. Então, ele vai mandar pressão aqui, ó, para minhas válvulas de controle. Né, ó. Aqui a gente vai fazer essa correção. Não era essa aqui que eu quero puxar. Aqui a gente vai corrigir tudo aqui. Pronto. 3 e 5 é escape. Então, estou fazendo a montagem aqui só em partes, só para a gente poder ir testando. Pessoal, vai dar um erro, porque tem esses outros elementos aqui, tá? Não tem problema. Ó, ele vai dar um errozinho ali, eu vou aceitar, ok, mas dá para eu testar aqui, ó. Então, se eu apertar só um, ó, ele não vai. Se eu apertar só o outro, ele não vai. Eu tenho que apertar um e o outro, ó, ele vai. Se eu soltar em algum momento um botão, ó, ele já volta, ó. Né? Ou seja, ele volta ali a qualquer momento. Maravilha. O que eu tenho que fazer uma lógica? Para quando ele chegar aqui no final, eu soltar meu botão e ele ficar. Como que eu faria isso? Eu vou colocar um sensor aqui na minha chave fim de curso. Então, digamos aqui no F1, que seria final 1, na posição 100 dele aqui, ó, eu teria uma chave de fim de curso. Essa chave de fim de curso seria nada menos do que um outro rolete. Então, ele tem ali acionamento de rolete, retorno por mola, né? Vou colocá-lo, pode ser primeiramente nessa linha, vamos colocar nesse primeiro exemplo aqui, ó. Vou dar uma diminuída aqui. Só para ganhar um espaço assim aqui, vocês vão entender já já. Pronto. Vou pegar a pressão dele aqui também. 1 é pressão. Né? Vamos puxar ele para cá, ó. Tá. 3 é escape. E aí, o que nós vamos colocar aqui? O que vai garantir que ele avance? Né? A válvula E. Quando eu apertar esses dois, uma válvula O, desculpa, na verdade, né? Uma válvula O entre os outros dois elementos. Então, vamos lá. Olha, o Carzinho aqui mandou a lógica dele. Ó. Legal. Vou pegar aqui uma válvula O. Que é ela, ó. E vou colocar ela nesta transição aqui, ó. Então, vem o sinal ou daqui, ou daqui. Só que o que é interessante, esse sinal final aqui, ó, ele só vai chegar lá, só vai vir aqui quando ele chegar no final. Então, aqui eu vou colocar o F1. Pronto, ele fez a associação. Vamos testar aqui no circuito. Vai dar um erro, não tem problema. Ó, se eu apertar só um, ele não vai. Só o outro, ele não vai. Eu tenho que apertar esse e esse. Mas se eu soltar, ele volta, né? Qualquer momento. Mas chegou lá no final. Se eu soltar meu botão, olha lá, ele ficou. Legal, né? Maravilha. Como eu sei que ele chegou lá no final, ficou, o que vai fazer ele vai acontecer agora? Chegou lá no final. Quando chegar aqui, ele vai dar o start para quê? Para o segundo atuador avançar. Então, vamos montar aqui o start para o segundo atuador. Ou seja, além de ele chegar aqui no final, eu preciso de um sinal também para quê? Para que ele leia e avance. Tem como eu usar esse mesmo sinal para fazer os dois? Tem. Eu poderia colocar uma válvula, outra chave E aqui, tá? E ele mandar também para esse elemento. Vamos fazer primeiramente por outro sensor. Vou colocar um outro sensor aqui, ó. Vou colocar nesse mesmo nível aqui, essa linha de controle. Então aqui seria um rolete. Retorno por mola. Quando esse aqui chega no final, ou seja, igual aqui um F2, ele vai ficar sobreposto ao outro, tá, pessoal? O final para acionar o 2, também na posição sem final, ele aqui inicialmente, ó, ele vai aparecer o F1, mas não vai aparecer o F2, mas tem os dois aqui, tá?
Vou identificar aqui F2 também. Se eu colocar F1, é capaz de ele dar um erro. A gente vai testar já já. E essa válvula vai fazer o quê? Vai mandar um sinal para esse elemento que controle. Ele tem aqui dois controles pneumáticos, né? Um de avanço, um de retorno, que vai receber esse primeiro sinal aqui, ó, por mola. E esse sinal faz o quê? Ele avançar lentamente. Como que ele avança lentamente aqui? Primeiramente, o ar que faz ele recuar entra direto aqui, ó, né? E o que sai controlado. Consequentemente, o que faz ele avançar passa direto e o que sai controlado. Vamos deixar aqui com 10%, ele está com uma velocidade mais elevada. Vou colocar 10 nos dois. Também vou mudar esse aqui para 10. Só para ver um pouco mais lento, né, o acionamento deles. Então, pronto, vamos lá. 1 é pressão. 2, 3 e 5, escape. 2 e 4, utilização. 1 é pressão. 3 e 5, escape. Vou parar aqui por enquanto, vamos testar. Nós estamos com o F2 aqui, né? Ó, play. Vai dar um errozinho que está a conexão aberta, ok. Somente um não vai, só o outro não vai. Um e o outro foi, chegou no final, ele posso tanto soltar o botão, quanto eles dois avançaram. Beleza. Vou fazer um testezinho aqui, ó. Vou chamar esse aqui de F1 também. Vamos ver se ele associa. Vou tirar o F2 aqui, ó. Só tem o F1. Vamos lá. Olha lá, ele dá erro, ele não aceita. Então ele não consegue fazer duas interpretações. Nós temos que manter lá o F2. F2. Vou ativá-lo aqui novamente. F2. Pronto. Quando esse chegar no final, ambos os atuadores voltam, né? Então, aqui, quando esse chegar aqui no F3, né? Vamos ao final dele. O que ele vai fazer? Vai mandar um sinal para que todos voltem. Ou seja, eu vou ter uma outra chave fim de curso aqui, acionada por um rolete, acionado mecânico. E aí, 1 é pressão, 3 é escape, 2 e 4, utilização. Esse é o nosso sinal aqui, ó. Quando ele voltar aqui, ele mandaria o sinal para mais alguém? Sim. Ele teria que destravar esse elemento, ou seja, ele voltar. Eu posso pegar esse primeiro sensor e colocar ele, em vez de retorno por mola, por exemplo, com um sinal pneumático. E aí eu vou colocar um sinal em paralelo aqui, ó. Só descer um pouquinho mais esse. Esse aqui ele vai ficar em controle junto com aquele. Vamos testar aqui o que daria? Só um não vai, só o outro não vai. Um e outro está indo, se eu soltar ele volta. Os dois foram, chegou no final, foi o segundo, chegou lá no terceiro. Eu não associei o F3 aqui, ó. Falha minha. F3. Isso é bem rápido aqui no estacionamento, né? Chegou no final, foi o segundo, chegou lá no final, todo mundo volta. Então, essa seria uma saída, né, que daria a solução do nosso sistema. Ou seja, o interessante é essa jogada aqui, ó, da parte de segurança, né? Como assim a parte de segurança? Ele só vai acionar esse aqui que é o da força. Ele só vai acionar o atuador B aqui, ó, da força, né? Quando este aqui estiver completamente avançado. E ele só avança se o operador estiver com as duas mãos ocupadas. Beleza? Então, essa aqui seria a nossa resolução aí da atividade. É a única saída? Não, tem outras possibilidades. Eu ia perguntar até se alguém chegou numa possibilidade diferente.
Carlos Henrique, ele colocou um sensor desse lado, né? O F3 é aqui dele. Isso. Ficou F1, F4 aqui, né, no seu. Isso, e Aqui, F2 e F3. Entendi, aí você colocou ele aqui. Tá, entendi, legal. E você colocou o retorno aqui, ó. Tá, legal, entendi aqui nas lógicas de acionamento. Também daria certo. Alguém vê outra possibilidade? Existe um contato, um comando chamado de selo. O que é o selo? Quando você fecha um contato e ele pressuriza, você faria uma leitura de pressão aqui. Quando a pressão chegasse, ele mandaria um contato e ia travar o sistema. Aí eu usaria aquela nossa válvula de sequência, tá? É um pouco mais complexo, acho que não caberia montar aqui agora, mas você faz uma lógica de pressão. Então, quando ele chegaria aqui no fim de curso, ele ia ceder a pressão, você faria uma lógica de sequência, você ia pegar aquela pressão e ia travar o seu sistema, tá? E aí, quando esse chegasse no final, ele colocaria uma válvula para alívio dessa conexão. Quando ele colocar em alívio aqui, ela solta a válvula de sequência, tá? A válvula de sequência, ela mandaria um sinal também para cá. Substituiria esse sensor por uma válvula de sequência monitorando essa posição, ok? Por exemplo, aqui, ó. Então, nossa válvula de sequência, ó, válvula de sequência normalmente fechada. Deixa eu só diminuir aqui a nossa um pouquinho. Essa aqui é a válvula de sequência. Então, a gente ia monitorar aqui, ó, a pressão nesse ponto. Quando ele chegasse na pressão, ele ia manter ativo o sinal, né? Ele vinha para cá. Eu não teria esse sensor. Vou montar ele aqui rapidinho. Poderia ter feito só uma coisa aqui antes. Vou montar dois aqui, deixar aquele outro salvo lá. Eu vou tirar esse rolete. Eu não tenho mais esse F1 aqui, tá? Só tenho o F2 e o F3. Nossa válvula aqui, como que ela funciona? Um é pressão. Esse sinal, queria tentar passar ele por aqui, ó. Ele vai vir fazer a leitura aqui, ó. Se ele fizer antes da válvula também é problema, tá? Ó, ele passou aqui do lado, ó, ok? E aqui ele manda o sinal para cá. Então aqui eu teria que colocar só o manômetro para saber. Esse aqui ele vai estar lançando 6 bar para a gente, né? Então esse aqui, ó, quando ele chegar em 5,9, ele vai travar, ele vai mandar o sinal aqui e vai travar. Então o que acontece? Se eu apertar só um não vai, só o outro não vai. Aperto um e o outro, ele está indo, ó. Só quando atingir a pressão lá ele fica. Os dois voltaram. Vou colocar os manômetros aqui, mudar essa pressão para ele poder fazer a leitura aqui. Espera aí. E diminuir a velocidade do circuito. Quero que vocês vejam a diferença de pressão aqui. Então, aqui a pressão antes, né, ó. E aqui vai ser a pressão posterior. Tá aqui, ó. Você vê que tem uma diferença. Só um minuto, pessoal. Vamos diminuir mais ainda aqui a nossa velocidade. Só para ficar mais lento. E aqui, eu coloquei 5,9. Ok. Ó, tá vendo ó, que ela não chega a 5, ó. 5,6, tem uma diferença entre as duas? Se eu soltar ele aqui, ó, ele volta. Não deu tempo. Não, ele está voltando, na verdade. Ó. Né? Ele não chegou lá, ó, ele não acionou o segundo. Eu vou acionar aqui de novo, ó, porque ele está muito lento. Ele só vai manter ele ativo quando eu chegar aqui 5,9, mas está dando 5,8 aqui.
Vê quando chegar lá no final. Estou segurando as duas válvulas ainda. Ó, 5,9 embaixo. Quando chegar em 5,9 aqui, ele não vai chegar nunca. Se eu soltar aqui, ele vai começar a voltar. Ó. Mesmo esse aqui ainda avançando. Ele já está voltando aqui. Ó. Aí esse aqui não vai chegar nem no fim de curso. Fica um pouquinho mais complicado ajustar ele aqui, tá? Para a gente fazer as leituras aqui, eu teria que trabalhar um fluxo muito mais baixo aqui. Mas seria outra sequência. Somente quando eu soubesse que ele chegou no final, que a pressão sobe, né? Que é ele avançando, é que a gente conseguiria fazer a leitura. Vou botar um botão com trava aqui, só para não ter problema de pulso. Então, só um não vai. Ó, do outro ele vai e volta. Mantive o segundo. Quando ele chegar lá, ó, na pressão lá no final, ó, 5,8. Se eu soltar aqui, ele vai voltar. Ó, quando ele começar a voltar aqui, esse aqui não vai chegar nem no fim, ó. Ele já vai sair aqui do rolete, ó. Ó, já saiu, ó. Não chegou nem no final lá, ó. Mas na verdade ele ainda vai abrir. Perigoso esse circuito, hein? Ele não fez a lógica completa. Eu achei que ele funcionava. Mas, ou seja, é uma outra solução aí cabível. Tem outras saídas? Tem. Tem várias possibilidades, tá? Pessoal, aí ele pede aqui na nossa prática mais uma sequência. O que seria? Estabelece circuito, a gente fez, dimensionamento dos atuadores, êmbolos e hastes. Então, pronto. Ele fala aqui, ó, atuador A, duplação, curso 350, força de recuo aproximadamente 80. Vocês conseguiram calcular o diâmetro do êmbolo sabendo desta ação? Deixa eu só abrir aqui para a gente calcular. Não tinha aberto a folha aqui ainda. Vou trazer ela para cá, só um minuto. Então, por exemplo, né? Ele colocou lá que a gente tem foi mal, PDF errado aqui. Ele tem um diâmetro tem um diâmetro de 80, ou não, ele faz uma força de 80 quilos, né? E ele quer saber qual que é o avanço dele. Ele fala aqui de haste. Não, eu poderia determinar a minha haste aqui, né? Na verdade, eu tinha que escolher a haste. Então, vamos lá. Por exemplo, se esse meu atuador número 1... Caneta. Vou colocar aqui. Escuro mesmo. Então, vamos lá. O atuador A aqui, né? Que seria o nosso primeiro modelo. Ele tem uma força de avanço, né? De 80 quilogramas força. Isso aqui em newtons daria quanto? Seria 80 vezes 9,81, né? Ou seja, 748,8 newtons. 748,8 newtons. Seria a nossa força de recuo. Força de recuo, ela leva em consideração o que? A haste, né? Por quê? Desenho o nosso atuador aqui, ó. Esse lado aqui, que é o avanço, ele é o ciclo completo. Este aqui, que é o recuo, ele tem que desconsiderar ali, ó, a areazinha da haste, né? Então, ou seja, eu tenho aqui π, que multiplica d1 ao quadrado menos d1 ao quadrado, vezes a pressão, né, ó, todo mundo sobre 40. Pessoal, aqui ele não falou nada de haste, né? Atuadores, atuadores de duplação, 10 bar, força de recuo, pressão disponível, 10. Não necessariamente isso aqui, então, seria a pressão de rede. A pressão de bar seria um pouquinho mais baixo, né? 35 passos por hora, ele não fala.
Vamos colocar aqui uma haste de 20, inicialmente. Então, eu vou colocar um diâmetrozinho menor de 20. Então, se eu substituir aqui na equação, minha força de retorno 748,8, pi que multiplica adesão que eu quero, menos, vamos colocar aqui 20 milímetros ao quadrado, pressão de rede 10, pressão de trabalho 8, pressão de 8, todo mundo sobre 40. Quando eu isolar todo mundo aqui, ó, adesão ao quadrado, ele vai dar o quê? Vamos lá. Então, eu vou pegar lá 748 vezes 40, dividido por 8, dividido por π, né? Menos, se está menos, ele passa para o outro lado mais, né? Mais 20 ao quadrado, né? Tudo isso aí, 16.000 a raiz. Raiz desse número. (40,6), né? Não sei se os parâmetros foram os mesmos, mas aqui, ó, o desão final daria um diâmetro de 40,6 milímetros. Logicamente, 40,6 não é um valor real de êmbolo, né? Não seria um número quebrado. Logicamente, a gente colocaria o próximo número redondo, né, do diâmetro, e alteraria ali o quê? A nossa pressão para chegar na força desejada, tá? Então, ou seja, se eu tenho esse diâmetro, consequentemente, eu consigo calcular minha força de avanço, né? Que ele vai levar em consideração o quê? Só o diâmetro maior, vezes a pressão, sobre o 40. Substituindo todo mundo aqui, ó, né, ó, π que multiplica, eu vou colocar esses 40,6 ao quadrado, vezes 8, sobre 40. Essa é a nossa resposta, dá quanto? Isso aqui é o quadrado, vezes π. Alguém não está entendendo, pessoal? Vezes 8, dividido por 40. Então, deu 1.000. A nossa força aqui, ó, de avanço, 1.036,12 newtons, né? Se eu converter aqui, ó, dividir por 9,81, 105 quilos. O avanço dele seria de 105 quilogramas força. Beleza? Ou seja, aqui nesse projeto, se você analisar lá o nosso circuito, o importante nem é a força de avanço dele, né? Seria mais a força de recuo, porque ele tem que levantar a gaiola. Tá? O atuador B, né? Curso 120, força de avanço 650, ó, de avanço. Legal, vamos calcular a força de avanço dele aqui? No atuador B. Pessoal, se alguém não entender, é só falar, viu? Atuador B, ele tem uma força de avanço 650 quilogramas força, né? Dá até a corzinha aqui, vamos fazer ele azul. Então, ou seja, força de avanço dele, opa, vamos usar ainda a fórmula de avanço. Eu tenho aqui esse lado completo, né? Ó. Ou seja, eu não tenho que considerar haste, então vai ser π, desão ao quadrado, vezes U, pressão, né? Sobre 40. Qual que é essa nossa força? Se eu converter ela para newton, 650 vezes 9,81. 6.376,5, é isso. Newtons. Substituindo aqui, ó, então eu vou ter 6.376,5 vai ser igual a π, que multiplica a adesão ao quadrado, pressão de trabalho, de rede, né? Trabalho, desculpa, a gente colocou 8, né? Ó. Nossa pressão de trabalho ficou de 8 bar. Né? Isso aqui é um parâmetro. Todo mundo sobre 40. Consequentemente, aqui, ó, nosso diâmetro de avanço do êmbolo, né? Seria o quê? Esse valor vezes 40, dividido por 8, dividido por π, raiz desse número. Ou seja, calculei errado aqui, só um minuto.
6.376,5 vezes 40, né, dividido por 8, dividido por π, né, tá aqui, raiz deste número. 100,73. Então, o diâmetro dele, ó, aqui calculado, ficou 0,73 milímetros, né? Ó. Esse aqui seria o diâmetro de avanço do nosso atuador. Pessoal, aqui a gente não falava de diâmetro da haste. Vamos colocar um desenho aqui de 25 milímetros. Por que isso? Tá? Esse aqui a gente adotou ele. Para a gente poder calcular o consumo, porque ele fala aqui, ó, regime de trabalho 35 peças por hora, ou seja, qual é o regime de trabalho desse sistema, né? Quando a gente vem aqui para regime de trabalho, não é isso que eu quero, novo dispositivo, vou só tirar aqui as nossas lentes. Quando eu venho aqui de consumo total aqui do sistema, esse aqui é total aqui, né? Ó. O que eu vou precisar em consideração? Tanto o atuador A, né? Ó, mais o atuador B, no regime de trabalho. O atuador A, o que eu uso em consideração dele? Né? Então, vamos lá aqui, ó. Esse consumo total nosso aqui, ó. Ele vai ser o quê? A área de avanço, né, ó, π tesão ao quadrado sobre 4 vezes o curso, mais de retorno, né, ó, π tesão ao quadrado menos tzinho ao quadrado sobre 4, tudo isso vezes o curso. Isso aqui, ó, está associado ao atuador A, né, mais o consumo do atuador B. O que é o consumo do atuador B? A área de avanço dele, né, ó, π tesão ao quadrado ao quadrado sobre 4 vezes o curso dele, tá? Mais a área de retorno dele, π dzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado sobre 4 vezes o curso dele. Isso aqui está associado ao atuador B. Todo mundo vezes o número de ciclos, 35 ciclos por hora. Vamos substituir os valores aqui, ó. O consumo total aqui, vamos atuador A. Se não tiver uma calculadora aí para ajudando a gente, ó. O atuador A ele tem um diâmetro maior de 40, o Dzinho a gente usou 20, né? 40,6 e 20. Então vamos lá. Opa. Então aqui vai ser, ó, π, que multiplica 40,6 ao quadrado. Aqui é vírgula, tá? Ó. Vezes o curso. Quanto é o curso dele? 350 milímetros. Pessoal, eu vou fazer uma diferença aqui. Se a gente colocar tudo em milímetro aqui, vai ficar um número muito grande. Eu vou converter isso aqui para centímetros. Vai cortar um monte de casa aí da nossa lógica, tá? Que vai facilitar muito. Então, aqui, ao invés de 40,6, vai ser 4,06 ao quadrado, vezes o curso, que é 350, vai ficar 35, tá? Todo mundo em centímetro. Mais, aí o avanço, ó. Esse π que multiplica 4,06 ao quadrado, menos 2, que é 20, né? Ao quadrado, sobre 4, vezes, qual é o curso dele? Esse B aqui vai atrapalhar. 35. Esse aqui é o atuador A, mais, vou colocar aqui também centímetros agora para facilitar nossas contas. O atuador 2 tem um diâmetro de 100,73 e 25, tá? Vai ficar 10,07 aqui. Vamos lá. Estou minimizando errado. Voltar para cá.
Então, vamos lá. Então, aqui ó, vai ser π, que multiplica 10,07 ao quadrado sobre 4, vezes, qual é o curso dele? 120, né? 120 milímetros, 12 centímetros. Então, aqui, ó, vezes 12, mais, π, que multiplica 10,07 ao quadrado, menos 2,5, que é 25 milímetros, né, ao quadrado, sobre 4, vezes 12, todo mundo aqui, vezes 35 ciclos, né? Pessoal, só cuidado, aqui eu vou colocar mais um colchete, ficaria certo, senão tem ali a somatória bem antes, tá? Só corrigindo a nossa equação aqui, ó. Tá? Por causa desse mais aqui. Alguém consegue calcular isso aí pra gente, me ajudar? Consumo total. Professor, só repete esse Dzinho aí, de 25. Não encontrei. Onde foi que você encontrou aí? Quando a gente falou maior, a gente adotou que o ácido dele era 25, ó. A gente calculou o diâmetro dele de avanço, né, ó, em função da força, correto? Tô vendo. 100. Aí a gente adotou que o menor era 25, entendeu? Porque o que acontece aqui na prática, na vida real? Você ia pegar algum de fabricante, algum modelo disponibilizado por um fabricante, porque aqui o retorno não tem força, né? É só para... O desenho do A, o senhor adotou 20, foi? O do A, a gente adotou 20. Ok. Exatamente. E calculou o outro. O desenho eu tô entendendo. Beleza. Legal. Então, vamos calcular aqui em partes. Só vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. É assim mesmo. Aqui é só uma máquina, né? Então, vai ser 4,06 ao quadrado, né? Vezes π, dividido por 4, vezes 35. Vamos colocar esse número aqui, ó. Deu 453,11 aqui, ó. Então, vamos em partes aqui. Eu vou anotando para a gente não perder o raciocínio aqui, ó. 453,11 mais. Vou fazer agora essa segunda parte aqui, ó. Tá? 4,06 ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? 4,06 ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes π dividido por 4 vezes 35. Aqui deu 343,16, né? Mais, fazer o outro lado aqui, ó. Fazer esse aqui agora, ó. 10,07 ao quadrado vezes π dividido por 4 vezes 12. 955, 155,71. Mais esse aqui agora, ó. Então, vamos lá. É 10,07 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado vezes π dividido por 4 vezes 35. Aqui já deu 2.000. Deixa eu calcular alguma coisa errada aqui. Calma aí. Vou tomar conta. 10,07 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado. Vocês entenderam por que eu coloquei centímetro, né? Só para diminuir um pouco de zero das nossas contas. A resposta vai ser centímetros cúbicos por hora. Tudo isso aqui vezes π. Desculpa, pessoal. 10,07 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado. Pronto. Vezes π dividido por 4 vezes 12. Pronto. 896,81.
Tudo isso vezes 35 vezes por hora. Então, o consumo total aqui do nosso equipamento vai dar o quê? Oi? Confere essa primeira soma aí, ó. Eu saí de 453 mais esse 343 deu 796,27. 796,27. Mais. Alguém confere aí. Tranquilo. Vou fazer essa daí, não fiz ainda Faz não. a segunda, vou fazer então essa primeira de novo. 453,11 mais 343,16. 796,27. Legal. Só que é 27. Confirma a letra aqui. Essa segunda. 1852,52. 852,52? Foi. Confere aí. Tudo isso vezes 35. Então, vamos lá. 7. Tá, calma aí. 8, 9. 1855 mais 7, 9. Aqui deu 92.707,65. Calma aí, 92.000. 707,65. 07,65. Pessoal, isso aqui é centímetros Bateu, professor. cúbicos, legal, por hora. Porque aqui, ó, legal, ele trabalha, ó, 35 peças por hora. Como a gente usou as medidas em centímetros, então é centímetros cúbicos por hora. Beleza? Se eu dividir aqui por 1000, eu vou encontrar em litros, né? Vou dividir por 1000. Ou seja, eu vou ter aqui um consumo de 92,70 litros hora. Tá? Se eu pegar isso aqui, dividir por 1000 novamente, eu vou ter um consumo de 92,7 dividido por 1000. 0,092, aqui, ó, 0,0927 metros cúbicos por hora. Então, esse aqui seria o consumo aí do nosso equipamento, ó, em 1 hora de trabalho. Achei baixo, centímetro, litro, metro, tá certo. Legal. Deu para entender, pessoal? O resto das contas? Ou seja, nem sempre é só o circuito, né? Eu tenho que saber lá o consumo do equipamento, que esse aqui é um equipamento. Se eu tivesse 10 equipamentos desse, mais 10 de outros, 20 de outros, o que acontece? A somatória do consumo de todos eles, né? Essa somatória aqui do consumo daria o quê? O consumo diário da nossa empresa, da nossa indústria. Consequentemente, a gente chegaria lá no consumo para compressor, reservatório, tubulação, beleza? Que é justamente as atividades que a gente vai fazer mais para frente. Essa aqui é a nossa aula de hoje. Continuando a nossa aula, temos aqui a nossa lista de exercícios. Pessoal, não é uma lista complicada. Deixa eu abrir ela aqui pelo PDF, que é melhor. Se vocês observarem aí, é uma evolução. Então, eu coloquei, ó, desenvolva o circuito pneumático proposto nas problemáticas listadas abaixo e, posteriormente, teste no software, simulador e na bancada. Na bancada a gente ainda não pode, posteriormente a gente vai poder. Então, primeiramente, ao ser acionado um botão, sem trava, o cilindro de simples ação deverá avançar normalmente e retornar normalmente assim que o botão for desacionado. Circuito básico, a gente começou por aqui, né? A gente vai relembrando. Ao ser acionado um botão, sem trava, o cilindro de dupla ação deverá avançar normalmente e também retornar normalmente assim que for desacionado, né? Simples ação, dupla ação, mesma lógica. Ao ser acionado uma alavanca sem trava, já mudou o acionamento, é uma alavanca. O cilindro de dupla ação deverá recuar lentamente e avançar lentamente assim que ser acionado um rolete no fim de curso. Pessoal,
É sensoriamento, só entenda que ele está invertido. Inicialmente ele já está avançado. Então, quando você acionar a alavanca, ele deverá recuar. Então, ele volta. Quando ele chegar aqui no final, vai bater no curso, no chave de curso, e vai mandar ele avançar novamente. Como se fosse nossa porta lá fechada, né? Acionar a alavanca, ela abre. Quando fechou o atuador, ele volta para a posição. Ao selecionar um botão, sem trava, o cilindro de duplação deverá avançar lentamente e somente recuar assim que for acionado um pedal. Então, tem um botão e um pedal. Aciona o botão, ele avança. Aciona o pedal, ele retorna. A haste de um cilindro de ação simples deverá avançar lentamente ao ser acionado o botão A ou o botão B. Ao soltar qualquer um dos botões, a haste deverá voltar à sua posição inicial. Tá? Então, acionou os dois, A ou B, ele avança. Soltou o botão, ele retorna. Cilindro de duplação deverá avançar lentamente quando for acionados os botões simultaneamente A e B e retornar em velocidade normal assim que chegar no fim de curso. Então, tem que acionar o botão A e B, ele avança, chegou no final tem um sensor que manda ele voltar automaticamente. Ele não volta quando eu soltar os botões. Os botões é só apenas um pulso simultâneo. E aí ele avança. Ao ser acionado o botão A ou o botão B, o cilindro de duplação deverá avançar normalmente. No término do seu curso, deverá retornar automaticamente de forma lenta. Então, se eu acionar A ou B, ele avança, chegou lá, ele volta lento. Ao selecionar o botão A ou o botão B e a alavanca C, olha que legal, A ou B e C, então, ou seja, ele só avança se estiver acionado A e C ou B e C, né? Só A não, ou B não, e C teria que estar junto, né? O cilindro de duplação deverá avançar normalmente, no término do seu curso, esse deverá retornar automaticamente. A lógica está aqui, né? Ó, de acionamento. Ao ser acionado um botão com trava, o cilindro de duplação deverá avançar lentamente e recuar lentamente de forma contínua. Ao ser desacionado o botão, o cilindro deverá permanecer de forma recuada. Então, ou seja, você acionou um botão com trava, ele vai ficar indo e vindo. Quando você desacionar, ele tem que parar recuado. Mesmo se ele estiver indo, ele vai terminar o avanço dele, vai bater, vai retornar e parar. Ele só pode parar recuado. Tá? Ao ser acionado o botão sem trava, o cilindro de duplação, simples ação, deverá avançar lentamente. Ao chegar no seu fim de curso, ficar 5 segundos atuado e depois retornar automaticamente. Apertou o botão, ele avança lento, fica lá 5 segundos, volta automaticamente. Ao ser acionado um botão, o cilindro de duplação deverá avançar lentamente. Ao chegar no seu fim de curso, o segundo cilindro de simples ação deverá ser acionado automaticamente para avançar e permanecer avançado por 5 segundos. Após 10 segundos, ambos cilindros deverão retornar automaticamente. Vamos só entender aqui, ó. Ao chegar no fim de curso, um cilindro de simples ação deverá ser acionado automaticamente para avançar e permanecer avançado de 5 segundos. Após os 10 segundos, pessoal, aqui seria 5 segundos também, tá? Tá 5 aqui, então seria 5 também. Ambos retornam automaticamente. Então, avanço o primeiro, chegou ao avanço segundo, espera 5 segundos, os dois voltam. Transformar o circuito anterior, o circuito K aqui, ó, em um ciclo automático, com o botão trava acionado. Então, se eu aciono um botão com trava, avança o primeiro, avança o segundo, espera 5 segundos, os dois voltam. Chegou aqui no início, primeiro avança, segundo avança, 5 segundos, volta. Primeiro avança, segundo avança, dois voltam. Quando eu desacionar o botão, ele para? Não, ele termina o ciclo. Ou seja, se o primeiro estiver avançando, ele continua, o segundo avança, conta os 5, quando os dois voltarem, aí sim ele para. Tranquilo? Dá para pensar nas lógicas aí, treinar circuitos? Fora esse, tem todas as apresentações, todas as aulas, todas as práticas, tem mais exercícios. As aulas teóricas também têm exercícios. Pessoal, sobre hoje, alguma dúvida? Não, professor, nenhuma. Legal. Só lembrando vocês, esse material já está no Fórum Online,
Então, você olhando lá nas atividades acadêmicas, não é no material didático, ó. É em atividades Professor, acadêmicas. Oi. a prova vai ser tipo as outras anteriores ou vai ser tipo essa atividade de hoje? Vamos lá. Ela é online, né? Vai ser aqui pela nossa ferramenta de fórum online. E aí vai ser baseada em circuitos, tá? Pode ter lá um consumo. Provavelmente vai ter uma questão de consumo. Vai ter uma questão lá de diâmetro de atuador. Mas o principal dela é lógica. Como assim lógica? É como se você respondesse esses exercícios aqui. E aí vai ter circuito para você montar, vai ter circuito para você completar e terão circuitos para você interpretar. Tá? Então, provavelmente, vamos lá, se a gente trouxer assim, vamos abrir aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Esse circuito, um exemplo, né? E aí você vai interpretar o que acontece. Vai ter um botão A, botão B aqui, um exemplo. E você vai falar, apertando A, acontece isso, apertando B, acontece aquilo. Então, tem de interpretação, de desenvolvimento e para completar o exercício. Tranquilo? Beleza. Beleza? Pessoal, é bem tranquilo, não tem o que dificultar. Nós vamos fazer essa prova, a nota ficaria como a nota da média. Na outra semana, a gente faz uma atividade avaliativa contemplando como se fosse a recuperação dessa prova, caso alguém queira melhorar na nota, né? Ou otimizar aí o processo, nós ficaria a maior nota, tá? Aí seria V2. Para V3, posterior a isso, a gente vai colocar uma atividade, uma semanazinha aí de prazo, para a gente desenvolver a atividade. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Aí nos nossos meios de comunicação, né? Tem a nossa ferramenta WhatsApp, grupo do WhatsApp lá da disciplina, as ferramentas Torpedo do Unifor Online. No mais, agradeço a atenção de todos. Até quarta-feira. Ok? Fiquem bem, fiquem em casa. Até quarta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Até quarta. Valeu, até mais. A prova vai ser segunda, Renato. Dia 8. Valeu, até mais.